O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição deste trimestre tem sido escatologia. Acontecimentos do tempo do fim, ou últimos acontecimentos sobre este mundo, segundo a revelação que Deus tem dado através das Escrituras. Em continuação, ainda temos a lição que agora vamos desenvolver, é a de número 9, com o título O Anticristo, a Apostasia e a Grande Tribulação. Dando sequência para a Escola Bíblica Dominical, segundo o uso comum deste departamento, apresentamos sempre o texto áureo. E o escolhido é o verso 18 de 1 João, capítulo 2, quando diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Passando o nosso texto bíblico, é um tema abrangente e dentro de muitos textos bíblicos que poderiam ser colocados para a leitura bíblica nas classes, tem sido proposto segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E assim apresentamos estes versículos, primeiramente lendo até o verso 6, que diz: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Em continuação a esta leitura bíblica, agora verso 7 até o verso 12, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aí está o texto que nós começamos a nossa lição, que vai falar sobre anticristo, apostasia e grande tribulação. Lembrando que neste texto Paulo lembra, afirma, contrariamente à urgência que outros textos bíblicos colocam para a vinda de Jesus, ele falou que Jesus não viria logo, porque ainda faltaria manifestar-se o anticristo e a apostasia, ou apostasia e o anticristo sendo manifestado. Muito bem, mas que viria enganando a muitos, e que nós tivéssemos nesse cuidado que fomos anteriormente avisados disso. Observe que Paulo falou corretamente, porque já são praticamente 2000 anos e Jesus ainda não veio. Mas por que então tantas citações, eis que breve virá? Sim, porque a cada geração o nosso tempo é muito curto. Quanto ao homem, nas muitas gerações passadas, eles já foram. Para eles o tempo da vinda de Jesus já se completou. Agora, através de toda a história e o processo e presciência de Deus, que Paulo compreendeu, iria avançar muito ainda no tempo. Já estamos com 2000 anos, quase. Mas nesses 2000 anos, quantas gerações passaram? E para eles já terminou. Para eles Jesus já veio, porque já foram recolhidos desta existência. Muito bem, dando a sequência para o nosso estudo, o nosso esboço dentro do nosso padrão apresenta 3 partes para desenvolvimento, ou 3 tópicos. O primeiro com o título O Anticristo e o Mistério da Iniquidade. Segundo, a apostasia dos últimos dias. E terceiro, a grande tribulação. Este é o nosso esboço, sendo que, passando uma introdução, dentro do nosso material de classe, retiramos o que agora lemos em resumo. As Escrituras Sagradas, particularmente o Novo Testamento, ainda mencionam 3 eventos relacionados com os últimos tempos: a atuação do anticristo, a apostasia da fé por parte de muitos e uma
tribulação sobre os fiéis. Quanto mais nos aproximamos do fim, maior será a frequência e a intensidade com que veremos a manifestação deste espírito de rebelião e inimizade contra Deus e Cristo e contra os seus santos, até que o próprio Senhor se manifeste na sua vinda para salvar o seu povo e destruir toda a oposição. Muito bem, já vimos vários acontecimentos do tempo do fim, veremos ainda outros nas próximas lições, mas nessa destacamos estes 3 eventos, ou seja, o anticristo, a apostasia e a grande tribulação. Na nossa lição estamos trazendo o desenvolvimento nesses 3 tópicos, nesses 3 subtemas, ou a divisão do tema, título da lição. Mas adiantamos, esses 3 ocorrem no mesmo tempo, desenvolvidos separadamente como títulos separados. Alguém poderá entender que 3 coisas totalmente desligadas. Não, são 3 coisas diretamente relacionadas, interligadas, ocorrendo no mesmo tempo. Pelo que nas citações bíblicas que faremos durante a lição, poderá acontecer de versos de um tópico servirem muito bem para o outro tópico. E os professores das classes deverão ter o cuidado dos muitos versos apontados no material de classe, alguns apontados na nossa exposição, venham a ser utilizados adequadamente, conforme o parecer do próprio professor e o seu domínio na classe e no assunto. Assim, passamos em frente no nosso estudo com agora o tópico: o anticristo e o mistério da iniquidade. Muito bem, para falarmos disso, vamos começar usando o texto de classe, no primeiro parágrafo, com o primeiro título ou subtítulo: quem é o anticristo? Considerando que o prefixo anti significa oposto, anticristo refere-se àquele que se opõe a Cristo. O texto da leitura bíblica caracteriza-o como homem do pecado, filho da perdição, iníquo. Por outro lado, João se refere a muitos que se têm feito anticristos, assim como a um espírito do anticristo. O sentido de anticristo também pode ser o de apresentar-se ou se apresentar enganosamente como o Messias. Enfim, o anticristo não é um indivíduo particular, mas um espírito maligno que atua nos homens, nos filhos da ira, nos mais diversos campos de existência e ação desse mundo que jaz no maligno. Atentemos para este texto, ou subtópico inicial: quem é o anticristo? Irmãos, desde os tempos mais antigos, antes da fundação do mundo, já fala a palavra de Deus de uma rebelião nos céus, de alguém que, sendo criatura de Deus, ousou ser igual ao Criador, a criatura igual ao Criador, o que gerou, sendo diminuído aquele que foi gerado, ou aquele que faz tudo para o objeto que foi obra das suas mãos. Uma pretensão muito grande, mas é o início e, na verdade, é o princípio de um anticristo, de um pensamento, uma atitude, uma ação, um agir totalmente contrário à verdade em Deus, e contrário que depois vai ser colocado
como a excelência de Deus em Cristo Jesus, o seu Cristo, o seu ungido, o Messias. Muito bem, consideremos isto. Agora, precisamos entender que este Espírito não é só próprio de Satanás, é de todos que se opõem a Deus. Assim como Deus em si mesmo é luz para clarear, os que não querem vir para a luz se colocam nas trevas. As trevas não é coisa nenhuma. A escuridão nada é. A luz é alguma coisa. Assim também temos Deus, que é um espírito de bem, de luz, de verdade, de justiça. Aquele que se coloca fora desse espírito está noutra atuação como trevas, nada sendo em si mesmo, mas mergulhado nas trevas, na injustiça, na morte, em tudo quanto é coisa ruim, contrário ao bem que existe em Deus. Não erreis, toda dádiva, todo dom perfeito está tão somente em Deus ou provém dele. Se colocou o contrário, é contrário a Cristo, é contrário ao Criador, é anticristo. Então Paulo fala bem claro nesse assunto. Quem é o anticristo? É todo aquele que se coloca contra Cristo, que na verdade passa a estar atuando no mesmo espírito de Satanás rebelde, com os demais anjos rebeldes no céu. Isso que nós precisamos entender. Vai se manifestar este filho da perdição, esse homem do pecado e outras coisas. Incorretamente, muitos estão pensando que virá um homem, super-homem. Não virá. Mas Satanás já tem usado muitos homens que eram grandes no seu tempo, nas suas gerações, mas também já passaram. E na atual geração, Satanás pode estar usando muita gente, com destaque, com indício que segundo o mundo parece de sabedoria e outras coisas mais. Mas tudo é engano. Precisamos estar atentos a isso. Vou falar uma coisa. Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, observe bem, para vir morrer na cruz do Calvário por nós. Se fez homem para passar pela paixão e morte. E como homem, próprio de todo homem, veio a morte. Não pense que Satanás vem como homem, não, porque não virá. Ele sempre vai usar um, ou muitos. Porque Deus se fez homem porque nos amou, mas Satanás não nos ama. Aborrece ser carne, aborrece descer ao nosso nível. E ele sabe também que se ele vier como homem, o seu tempo é 70 anos, já morre logo, e não tem vida em si mesmo, como Jesus disse: tenho vida em mim mesmo, como o Pai tem vida em si, deu ao Filho ter vida em si mesmo, e eu tenho o poder de dar minha vida e tornar a tomá-la. Satanás, se viesse numa presunção, se fazer igual a Cristo, tomando a forma de homem, morreria logo, talvez até por um mosquitinho da dengue. Não daria tempo de alcançar os 70 anos ou os 80 com fadiga e cansaço. Anticristo não será um homem. Agora, muitos homens, e poderá haver um homem que vai ser usado especialmente em dias futuros, como muitos são usados hoje. Olha a destruição do mundo, as guerras, milhões em fome, milhões em peste, milhões e milhões, por causa da soberba e presunção de uns poucos. Isso não procede de Deus, mas de um espírito de maldade que invade os corações. Isso que nós precisamos estar atentos, e é o que nós colocamos neste primeiro subtópico. Ou seja, quem é o anticristo? Agora, esse anticristo vai se manifestar claramente, e já está se manifestando. Como espírito não será visível, mas a sua atuação é perceptível. E vamos estar falando como
Poderíamos estar falando um momento, mas deixo para o tópico de apostasia. Em versos que nós podíamos apresentar, estão esses. 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Muitos se têm feito contrários a Cristo. Vamos observar no tempo de Jesus. Quantos contrários? Quantos? Herodes, até o Pilatos se deixou levar, sabendo que Jesus era especial. Sacerdotes, fariseus, saduceus, quantos se colocaram contra Cristo? E Jesus, na sua bondade e misericórdia, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas o Espírito que atuava em todos esses sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus, unigênito de Deus. Então observe, Satanás não aparece, mas estava em Judas Iscariotes traindo, estava nos que levaram aos romanos para ser julgado, estava em Herodes e em Pilatos, que ante a situação de fazer a verdade e a justiça em Cristo Jesus, não preferiram politicamente matá-lo. Importa que um morra e a política desenvolva como tem vindo. Esse é o pensamento do mundo. Continuando os textos bíblicos, em 1 João 4,3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Dando atenção mais ao aspecto de contrário a Cristo, que não confessa que Jesus veio em carne. Isso aí, irmão, já está aqui entre nós. Quando muitos duvidam que Jesus tenha morrido, ou afirmam que Jesus morrendo, na verdade não morreu, porque foi ao inferno e falou não sei quem, e pregou a outros, então Jesus não morreu. Então nega a morte, nega Jesus em carne. E Jesus morreu, veio em carne para morrer. Ou quando outros chamam Maria de mãe de Deus, então Jesus não veio em carne. Estão negando Jesus ter vindo em carne. Parece nada demais, mas sutilmente estão negando que Jesus veio em carne, e que a parte da Maria é ter gerado para Jesus um corpo em carne. Mas Jesus já existe antes da fundação do mundo. Maria nunca poderia ser mãe de Deus. É mãe do homem chamado Jesus. Grande honra. Grande honra. Mãe de Deus é negar que Jesus veio em carne. Observe, só aí, sem muita análise, duas questões. Continuando, ainda, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Já está aí, operando na surdina, porque é um espírito. Em quem ele acha brecha, ele entra e domina. E esse passa a fazer o que ele determina, e não que a pessoa queira na sua liberdade, que já não tem, ou na sua individualidade que Deus deu. Em Mateus capítulo 25, verso 5, Jesus avisou, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no verso 23 e 24, então se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Não lhe deis crédito, porque virão ou surgirão falsos cristos e profetas, e falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe bem, quanta gente se apresentando como tal, até como Cristo. Vão para a televisão se apresentar como Cristo. Que coisa terrível.
E muitos ainda fazem show com ele ou com eles. Isso em cada geração aparece alguém assim. Em muitos segmentos religiosos também. E vou falar, tinha até um aqui em Guaratinguetá que chegou a dizer algo assim. Que vamos acrescentar mais? Mas continuemos um pouco. Num segundo subtópico, ou subtítulo, desse tópico, o anticristo e o mistério da iniquidade, o tempo de atuação do anticristo. O tempo. Outra vez, reafirmo, por causa do relacionamento dos diversos assuntos, muitos versos vão servir para um lado e para o outro. Mas, dentro dessa colocação, o tempo de atuação do anticristo, do material de classe, extraio. Partindo da visão das 70 semanas, vemos que o tempo da atuação do anticristo tem início a partir da metade da última semana, ou seja, a partir da subida de Jesus ao céu. É aí que Satanás, o dragão, vencido pelo testemunho e o perdão e a justiça assegurados pelo sangue do Cordeiro, foi precipitado na terra com os seus anjos. Até o fim, o adversário agirá com grande ira contra os santos. Paulo afirma no texto da leitura bíblica que o mistério da injustiça já está em operação ou opera. Ou seja, o anticristo já está atuando em seu tempo. O que resta apenas é que ele seja manifestado na vinda de Cristo para ser destruído. Observe bem o que temos. O tempo. Na verdade, Satanás já perturba o mundo, já se coloca como anticristo, irmãos, desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Foi só Deus fazer o Adão, pronto. Lá vem ele se interpor, contrariar, criar problema, trazer dúvida no coração e entendimento de Eva e arrastando junto o próprio Adão. Começou a atuar ali. Sempre atuou. Mas de uma forma mais significativa, dentro do aspecto que nós vamos estudar da apostasia e mais fortemente a grande tribulação, é desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e foi para o céu. Ou seja, Jesus chegando no céu com todo o triunfo e justiça da sua morte em favor da obra criada, trazendo-nos o perdão e reconciliação com Deus, provando diante de todas as potestades celestiais a justiça em Deus e a expiação da obra que ele tinha criado. Observe bem a justificação. Aí Satanás não achou mais lugar lá. Aí que Satanás foi precipitado do céu. Nós vamos ver em textos a seguir. E quando não se pode mais entrar no céu, que antes estava lá nos lugares celestiais, entrando até na presença de Deus, entrando até na reunião celestial em que Deus presidia, aí sim, lançado na terra, está lutando diretamente contra nós. Agora ele não vai lá falar com Deus que J assim ou J daquele outro jeito, ou que alguém está assim ou não. O acusador das nossas almas foi derribado. Deus não tem mais que ouvi-lo em nada, mas está aqui trazendo toda a sorte de mal, engano, para nós entendermos que é o tempo que ele atua. Assim, passando a textos bíblicos, lembremos de Daniel capítulo 9, verso 26, quando foi colocado: e depois das 62 semanas
será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Estão determinadas assolações. Verso 26. No 27, avançando um pouco, na parte B, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, quando é que vem o anticristo? O assolador, que é outra palavra que significa o mesmo, ou destruidor, ou aquele que veio, senão para matar, roubar e destruir. São outras formas de se falar do mesmo homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Mas observem, é após as 62 semanas, lembrando que antes tinha corrido 7 no estudo já feito anteriormente, então já é na última semana, mais precisamente na metade da última semana, metade final. Ou seja, Jesus morrendo, subindo ao céu, depois da ressurreição, só temos 3 dias e meio, que naquela lição já conversamos. Não importa ser 3 dias e meio, 3 anos e meio, 3 séculos e meio, 3 milênios e meio, é 3,5 tempos de Deus. E sobre esses 3,5 tempos, a Bíblia fala em Daniel, fala depois em Apocalipse, largamente e de diversas formas. Mas aí está, sobre as asas da abominação, outra vez interligado com a apostasia. Abominações, multiplicação do pecado, é o tempo em que Satanás está atuando. O anticristo. E o capítulo 14 de João, no verso 30, já não falarei muito convosco, Jesus falando, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Nada tem em mim. Mostrando que estava ali e continuava atuando. E iria atuar terrivelmente depois, quando ele já não estivesse aqui. Seguindo, lembrando de Apocalipse, é importante esses textos, e quem quiser mais detalhes no assunto, lembre-se que nós temos estudos em Apocalipse, já ministrado em anos anteriores, e pode estar gravados na internet à disposição de muitos, ou poderá isso ser buscado na secretaria do departamento da Escola Bíblica Dominical, por exemplo. Apocalipse capítulo 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui nesse verso, observe, fala de quem é o anticristo. Quem é o anticristo? É o dragão, a antiga serpente, que depois vai declarar-se com mais detalhes noutra expressão, no outro verso. O dragão, a antiga serpente, que antes de Jesus vir em carne, já estava vigiando. Quem é esse que vai vir? Da semente da mulher, e procurava de alguma forma conhecer quem e tragá-lo antes. Nós vemos Satanás atuando em Herodes, mandando matar as crianças. Em uma delas deve estar o Messias, mas só que Deus sempre está na frente. E Jesus já estava resguardado por seus pais na terra do Egito. Mas quem era o anticristo na hora do nascimento de Jesus? Herodes.
Mas na verdade não era ele, Herodes, era o dragão, querendo destruir Jesus. Mas Jesus foi arrebatado para o trono de Deus. E Satanás não conseguiu nada contra Jesus. Mas conseguiu matá-lo. De fato. Mas a morte de Jesus foi a ferida no calcanhar profetizada, porque ao terceiro dia já tinha curado já essa feridinha. A morte, o mal que Satanás pôde trazer para Jesus, terminou ao terceiro dia, mas só fez porque Jesus deixou. Isso que nós temos que entender também. Ele se deu na morte, porque era a expiação dos nossos pecados. Mas avisou antes: ao terceiro dia estou de volta. É que nós precisamos compreender: Satanás é esse anticristo, e todos que entram ou deixam ser dominados pelo seu espírito, o espírito das trevas, da rebelião, da oposição a Deus e ao seu Cristo. Mas continuando ainda, Apocalipse, ainda verso 7: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então observe qual é o tempo da manifestação desse anticristo em maior atuação, maior frequência e intensidade, a partir de Jesus subir ao céu e ele ser de lá derribado. Em vez dele ir lá para o canto dele na banda do norte, veio para cá para perturbar a obra de Deus e a nós, para que nós não venhamos dar ouvidos à pregação do Evangelho, que é poder de Deus, salvação de Deus para nós. Muito bem. Agora, não conseguindo nada contra Jesus, verso 13 e verso 17 de Apocalipse 12. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher de Apocalipse é a igreja, o Israel espiritual de Deus. Observe bem, passou a perseguir a igreja, não conseguiu nada contra Jesus, mas segue a igreja. Aí vem Estevão, Tiago morto, Pedro quase vai, e todos que são ali dos nazarenos procuram ser impedidos de entrar nas sinagogas, são perseguidos e mortos. E segue tanta coisa que a gente vai estar falando daqui a pouco, que os assuntos estão interligados. E no verso 17 reafirma: e o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E aqui outra observação para entendermos o tempo. Jesus morreu, foi para o céu e não conseguiu nada, até o contrário, foi derribado do céu, derrotado, posto fora dos céus. Mas passa a perseguir a igreja. Mais um detalhe: ele não consegue nada contra a igreja, não consegue contra a igreja de jeito nenhum, porque a igreja está guardada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. As trevas não têm poder sobre ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Satanás fica seguindo um outro, rodeando para ver a quem ele possa tragar, tal qual um rebanho lá na África de um animal mais pacífico, os gnus. Os leões não avançam contra eles. Os animais selvagens não, contra o rebanho não, mas fica rodeando, procurando ver se consegue acabar de afastar algum que esteja na beira do rebanho. Então cuidado, irmãos, Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas está aí, feroz.
Mas nós estamos falando do tempo. Qual é o tempo? Depois que Jesus foi triunfante para o céu, ele foi derribado. É quando se dá a sua manifestação mais forte. Continuando na nossa lição, passando à terceira parte, ou subtópico. Do tópico primeiro, que diz anticristo e o mistério da iniquidade. Agora, como o anticristo atua. Já temos falado de certa forma, porque tudo está interligado, mas vamos destacar. No texto de material de classe, dali extraindo e agora lendo. O principal objetivo do anticristo é opor-se formal e sistematicamente ao Senhor Jesus. Ele faz isto de diversas maneiras. No domínio político, atua através da besta que subiu do mar, ou seja, o conglomerado das nações deste mundo que se reúnem em oposição ao Cordeiro e aos santos. No âmbito religioso, manifesta-se como a besta que subiu da terra, também chamada de falso profeta, com todo o engano das falsas religiões, filosofias e ideologias, levando a humanidade a se colocar em dependência do sistema deste mundo e a não se sujeitar a Jesus, o Rei dos Reis. Essa atuação, inclusive, é acompanhada de sinais para que sejam enganados aqueles que fizeram rejeição à graça de Deus oferecida no Evangelho, e é o próprio diabo, Satanás, que inspira todas as estruturas de poder e pensamento deste mundo em oposição a Deus, além de atuar diretamente com os seus demônios. Aí está. Como é que Satanás atua? Interferindo em tudo. Nos governos deste mundo, aí é a besta. Ou todos os governos no mundo sempre foram contrários ao povo de Deus, sem saber que estavam sendo contrários ao Deus verdadeiro, muitas vezes. Mas agora não, na plenitude dos tempos, está mais que claro uma oposição dos governos a Cristo. Só observar, gente, as leis, as instituições religiosas mudando a palavra de Deus de uma forma ou de outra, os mandamentos de Deus adulterados. Não farás para ti imagem de escultura, nem te inclinarás a elas, nem a servirás. Arrancaram esse mandamento, e foi poder religioso. Guardarás o sábado, já passaram para outro dia. Não invocarás os mortos. Não, agora pode invocar o morto, que o morto está lá no céu, ou está aqui no inferno, ou está no purgatório, ou não sei onde está. E a palavra diz: no pó, aguardando a ressurreição, no grande juízo de Deus. Então os homens estão mudando. A família, irmãos, destroçada, avacalhada, zombada. E isso nem é como o anticristo atua. Poderíamos estar estudando a apostasia, um subtítulo que vem logo depois. Mas fica evidente que tudo isso está interligado. Vendo alguns versos, por exemplo, atentemos para Apocalipse 13, quando fala no verso 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, antiga serpente, o diabo, deu-lhe o seu poder e seu trono e grande poderio. E adoraram o dragão, verso 4, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aí estamos vendo o sistema que hoje vivemos é a união de todas as nações essas que nós já estudamos anteriormente. Agora, a união envolve tudo aquilo que era Caldeia, o Império Caldeu, o Império Medo-Persa e o Império representado pelo leopardo, o Império Grego.
Tanto que hoje em dia temos Olimpíadas, Copa do Mundo e tanta coisa que é dos impérios antigos, vivendo hoje. Mas todo esse sistema contrário a Cristo. E toda a sua atenção é o mundo e a criatura. Criatura de costas para o Criador. Assim atua o anticristo, ocupando as pessoas, distraindo-as, desviando-as da verdade. Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mudando um pouquinho, lembra do teu Criador enquanto você tem vida, porque depois segue-se o juízo. Continuando nossos textos, Apocalipse 13, verso 5: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Olha aí, a atuação do poder de governo no mundo. Verso 11 e verso 13, e depois 14 de Apocalipse 13 de novo, agora falando do chamado falso profeta. As instituições religiosas desviadas de Deus. Verso 11: vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante de um cordeiro. Parece cordeiro, mas fala como o dragão. 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem imagem à besta. O sistema religioso concordando com o sistema político e falando para o povo, como que debaixo de uma ordem de Deus, vamos seguir o que eles falam. Eles mudam a lei e a religião aceita e põe aplicada no meio religioso, deixando o mandamento de Deus. Como certo representante de uma instituição religiosa, alguém com um certo nome e posição elevada, chegou a dizer: nada acima da igreja, nada acima da igreja. Nós colocamos como é que você tem que entender a Bíblia, enquanto que, ao contrário, Deus colocou a sua palavra acima de todos os céus, e Ele mesmo se submeteu a ela. Ou seja, Deus fala e Ele está envolvido na própria palavra que Ele falou, enquanto que o homem diz: não, a instituição religiosa que manda, é que diz o certo, tem que se entender. Entendimento esse que muda através das gerações. Então, aí está a atuação do anticristo. Lembrando ainda de palavras como em Efésios capítulo 6, que deixo para a leitura de todos, já conhecida. Em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Observem aquela situação que nós colocamos, dos animais selvagens não atacarem o conjunto, mas atacam um isolado do conjunto. Pelo que amemos uns aos outros, e os que estiverem um pouquinho fora, na periferia do rebanho, vamos colocá-lo para dentro, ainda mais os que são mais frágeis, enfermos, etc. Estou falando espiritualmente, para que sejam abrigados no amor de todos nós. É que precisamos estar atentos também, porque no amor está a fortaleza de cada um de nós e do conjunto, a igreja. Continuando, a apostasia dos últimos dias. Apostasia, já temos falado tanto disso.
por causa da própria situação de interligação desses títulos. Mas vejamos na continuidade, tomando um primeiro parágrafo e primeiro subtítulo, que é, ou a apresentação, o que é apostasia. Diz o nosso material de classe desta forma, e isto coloco em resumo. O termo apostasia significa o abandono deliberado e consciente da fé cristã, anteriormente confessada. Isto ocorre de forma progressiva, na medida em que a verdade ou a doutrina bíblica é negada, alterada e substituída por doutrinas de homens, finalmente levando ao afastamento completo de Deus, à cauterização da consciência e ao naufrágio na fé. Os apóstolos em suas epístolas falam de muitos que em seu tempo já haviam incorrido nesse caminho de perdição. Apostasia é o cachorro voltando ao seu vômito, é a porca lavada voltando ao despojadouro de lama. É isto que nós estamos vendo em muitas instituições religiosas hoje. Antes pregava o evangelho de uma forma, e agora, porque mudou-se a lei, eles pregam de outra. Isso é apostasia. E como isso está generalizado nas instituições religiosas, estão alterando a palavra de Deus para estar em coerência com as leis dos homens, esquecendo que tem que colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Estamos vivendo o fim que nosso título textual já colocou, ou leitura bíblica em classe já colocou, dizendo que o sinal final de que todas as coisas chegavam ao fim é a apostasia da igreja, e com isso a manifestação do anticristo, que agora está mais declarado. As pessoas falam absurdos contra Cristo, até zombando, e as multidões aplaudem, sai na televisão, financiado pelo governo a milhões e milhões, dizendo que falta dinheiro para tudo, menos para programas desse tipo. Portanto, estejamos atentos, estamos no fim. É mais do que claro de um espírito contrário, mudando todas as leis, até querendo mudar o padrão da família. Meu Deus, macho e fêmea e filhos. Mas veio sutilmente. A formação das crianças era confiada aos pais, mas vem a opressão do governo. Vem tirar as mulheres, esposas e mães dos lares. Tira os filhos também, mandando para a escola. Oh, que benefício a escola gratuita. Mas tudo isso é operação de um sistema para ir separando uns dos outros. Esposa do esposo e filhos dos pais. Mas que benção a escola. Estamos sendo simplórios nesse assunto. Por isso que algumas famílias tradicionais têm a sua escola individual para instruir seus filhos. E se tiver recurso, tem os professores particulares para os seus filhos. Eles que dão as ordens do que vai ser ensinado. Mas o governo aperta, cada vez mais aperta. Obrigando, é obrigação. Contrário àquilo que Deus colocou. Os pais ensinarem seus filhos. E agora vai para a escola e vai aprender tudo que é contra Cristo, declaradamente. Vivemos isso hoje. Mas nesse assunto temos diversos textos bíblicos, como em 2 Timóteo capítulo 2, verso 16, Paulo falando: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. A
Apostasia, ensinando coisas que não estão na Bíblia. Em 2 Pedro 2,12: mas estes, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Como que o Evangelho está sendo zombado? E aqueles que são representantes de Cristo são também zombados. Algumas vezes falam tão mal de pastores que dá vergonha de falar que é pastor, ou tem que ser prudente para não ser zombado e mal entendido em algum ambiente, porque existe o espírito contrário e já existe um espírito que faz com que muitos pastores deem escândalo para que o nome de Cristo seja blasfemado. Vigilância dos dois lados. Continuando um pouco mais, verso 14 da segunda carta de Pedro, no capítulo 2: tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Verso 20: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E 1 João 2,19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E o que mais vemos hoje é divisão, separação, e dizendo que estão bem com Deus, se levantando, em vez de ajuntar-se ao rebanho, não, abrindo e dispersando e criando outras doutrinas, seduzindo almas inconstantes. Continuando no tópico 2, a apostasia dos últimos dias, o tempo da apostasia. Voltamos ao tempo tal qual no caso do anticristo se manifestar mais intensamente lá nas 70 semanas. No texto que temos para as classes, retiro o que leio agora. 2. O tempo da apostasia. Na visão das 70 semanas, na metade da última semana, o assolador viria sobre as asas das abominações, ou seja, sobre a multiplicação da iniquidade e do engano. Em outras palavras, o tempo da apostasia é o mesmo da vinda do anticristo, se estende até o fim. Paulo afirma pelo Espírito de Deus que isso ocorreria nos últimos tempos, em tempos trabalhosos, e Pedro declara que assim como houve falsos profetas no passado, a igreja também seria incomodada por falsos mestres e heresias. João diz que seu próprio tempo era já a última hora, em razão do abandono da verdade. Então observe que o tempo da intensificação do espírito das trevas neste mundo é justamente quando Jesus, tendo chegado aos céus, depois da sua ascensão, ser glorificado, assentado à direita do Pai, e o diabo expulso do céu, e ter vindo ele para a terra, e aqui atuando naqueles em que ele acha brecha, lugar, ocasião, pronto, começa a colocar pensamentos contrários, rebeliões, mas o homem se dando ao pecado, pronto, ele acha facilidades. Por isso que a palavra disse bem claro dessa forma que nós lemos, que está lá em Daniel capítulo 7, nos 3,5 últimos dias das 70 semanas, ou 3,5 tempos finais do mundo, que são desde a partir de Jesus ter subido para o céu. Ele está atuando, trazendo um engano em muitos. E textos bíblicos que nós podemos ver, temos, por exemplo, em Timóteo
Primeira carta, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu fico um pouco angustiado, porque eu vejo que muitos estão indo atrás de muitas coisas. Nós temos hoje uma variedade tremenda de livros, de ideias, e as pessoas se perdem nos livros e nos comentários bíblicos, e a Bíblia não é estudada. Não é estudada. Então estão vivendo esse tempo de apostasia. E hoje alguém fala alguma coisa em algum lugar, isso passa para, vamos dizer assim, a internet, e milhões de pessoas vão ter acesso àquilo e copiam aquilo para depois pregar nas igrejas, sem conferir se é verdade, se está nas escrituras, se é assim mesmo que é a doutrina. Pronto. Agora, por outro lado, mas fica registrado, quando os pregadores não estão pregando a palavra, estão procurando coisas para chamar a atenção do auditório, mais procurando oratória e distração e empolgação do povo do que a verdade colocada. Fica aí o alerta também, ainda mais para professores que são ensinadores também, para falar exatamente o que está na palavra e não por ouvir falar ou por ter visto na internet. Vamos voltar às escrituras. As escrituras. Ali está tudo que precisamos saber de Cristo e para falarmos de Cristo. Muito bem. Passando em frente, nesse segundo tópico, apostasia dos últimos dias, sinais da apostasia. Tudo interligado a esses assuntos. Mas vejamos. As provas de que a igreja atravessa um momento claro de apostasia são muitos, incluindo vida frívola de cristãos, descomprometidos com a piedade, a oração, a santidade, desprezo e indiferença pela palavra de Deus, substituindo-a por tradições humanas. O aumento da ganância de cristãos, inclusive pastores, líderes religiosos, por poder, dinheiro e fama, e muitas outras perversões, das quais as epístolas estão repletas de exemplos, como coisas que já ocorriam no tempo dos apóstolos. Sinais da apostasia. Com o tempo, só vai agravando, intensificando e o mal avançando, as trevas avançando e as pessoas não discernindo mais o certo do errado. Tempos escuros em que não há preciosa luz, o sol se escondendo, não dando o seu brilho, e a lua, a igreja que deveria trazer o reflexo do sol oculto, ser luz para o mundo, está mais em briga. Quantas instituições religiosas mais em briga e disputa com as outras? A lua em sangue. Mas continuando e observando alguns textos bíblicos que nós temos, Apocalipse 2:4, sinais. Jesus falou ao escrever aquela igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei,
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É o alerta de Apocalipse. A palavra não diz que Deus conhece os que são seus, e quem profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade? Sinal da apostasia. Hoje nós temos tudo que é errado com a tintura de santo, praticado por ditos cristãos. Bloco de carnaval gospel, blasfêmia contra Deus. É para nos apartar. E eles estão disfarçando para poder viver no pecado, naquilo que é contrário aos ensinos de Deus. Boate gospel, ou casa noturna gospel, diminuir um pouquinho. O que mais gospel tem por aí? Talvez vocês saibam bastante. Precisamos vigiar. Sinais da apostasia estão aí. A palavra gospel é evangelho em inglês. Mas o brasileiro, enganado e iludido, toma a palavra como uma coisa excelente. Mas é o evangelho que eles estão negando. E dele se afastando, dizendo que é um novo evangelho. Um evangelho mais novo do que o Jesus trouxe. Tão novo que é gospel. Eu uso a palavra incorretamente. Ignorância está na palavra. E nisso viram uma blasfêmia. Mas, além desse texto apresentado em Apocalipse 2, que seria o suficiente, lembre-se que no contexto de 2 Timóteo 3, 1 Timóteo capítulo 4, no 2 Timóteo capítulo 4, temos vários sinais colocados ali no texto bíblico de amostra da apostasia. Uma delas bem clara: ser contra o casamento ou alterar o casamento. Não precisa falar, já está aí o sinal. E mais ainda, homens amantes de si mesmos. A humanidade parece estar perdida em uma procura intensa de prazeres e deleites a qualquer preço, até o abandono e destruição da sua própria família. Não importa, desde que eu tenha felicidade neste mundo. É engano, a palavra está em Timóteo, avisando da operação da apostasia ou do anticristo. Em Tiago 4, capítulo 4, versos primeiros, diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? Ou disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, nada e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí está a palavra de uma forma bem clara nas próprias Escrituras. Passando finalmente ao terceiro tópico, a grande tribulação, passemos então a falar disto. Primeiro, o que é a grande tribulação? É uma tribulação grande. Agora, não esqueça que tribulação tem outros sinônimos no português, e muitos pensam que é uma palavra exclusiva, que não existe outra. Não, tem sinônimos, como aflição. A palavra mais comum nas Escrituras: aflição. Aflição é tribulação. Grande tribulação seria grande aflição. Mas vamos ver o que é a grande tribulação. No nosso material de classe temos um período de grande aflição e angústia para os servos de Deus. Está previsto nas Escrituras.
Isso se deve à oposição do mundo, que odeia a Cristo e, portanto, odeia também aos que o seguem. A tribulação se manifesta nas perseguições, aborrecimentos, opressões, ofensas e até a morte por amor à verdade. Na verdade, é necessário que os cristãos passem por tribulações. Sempre houve tribulação no mundo. Começando com Adão. Tribulação. Caim matando Abel. Ele expulso do paraíso. A perda da comunhão com Deus. E daí para frente não precisa falar. Agora, a grande tribulação, a tribulação ainda maior. Por um lado, lembremos, é necessário para o crente. Porque a palavra em Daniel diz bem claro que Deus permitiria para que nisso fossem purificados, branqueados. Nisso mesmo se manifestam os que verdadeiramente estão esperando em Deus ou buscando a Deus nas suas lutas, dificuldades. E Isaías fala de que Deus faria nos passar pelo cadinho da aflição, para nele sermos purificados. Purifiquei-vos na aflição. É a forma que Deus opera também em nós, nos limitando, nos fazendo passar por provas diversas. Agora, grande tribulação é uma maior. Quando é que houve coisas maiores? Aí vamos ver. Daniel 2 já disse que depois da aflição daqueles dias, então haveria uma grande aflição. No outro lugar, qual nunca houve. O que virá em seguida? A manifestação de Jesus na nuvem do céu. Então, antes de Jesus vir, viria uma grande aflição, grande tribulação, qual nunca houve. Agora precisamos andar em frente, observando os textos bíblicos, como em João 15, 18. Quando Jesus mesmo diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus sofreu o que sofreu, e nós não sofreríamos se andássemos nos mesmos passos de Jesus? Certamente, mas já sofremos na medida que nós podemos suportar, e não sofremos mais porque Deus nos guarda, porque não deixa ninguém sofrer mais do que possa de fato suportar. Em Atos 14, 22, Paulo, depois de ser apedrejado e achado como se tivesse morto, ele volta dizendo para os irmãos, a palavra é esta, Atos 14, 22, repito: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E 2 Timóteo 3, verso 10, falando Paulo a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí está. Quem está isento dela? Ninguém. Muito bem, passando um pouco mais à frente, no terceiro tópico, a grande tribulação
Em um segundo subtópico, o tempo da grande tribulação. Voltamos outra vez à mesma questão da manifestação intensa do anticristo, da apostasia iniciando e desenvolvendo-se no mundo, que é justamente o mesmo tempo colocado por Daniel nas 70 semanas. Depois de Jesus subir ao céu, repetimos, Satanás foi expulso, desceu à terra e já atua e cada vez mais forte na terra, a partir daquela época, da ascensão de Jesus, da sua chegada triunfante nos céus. A apostasia, desde lá ele está atuando, trazendo engano a muitos. E a tribulação, ele aqui, trazendo grandes perseguições. Não esqueçam, a mortandade dos cristãos nos primeiros séculos, já esqueceram? Quanto mais os cristãos eram mais fiéis, mais padeciam. Por que a gente não padece tanto assim? Primeiro que a gente não causa tanto incômodo para Satanás. Mas muitos estão vivendo uma vida normal, como se estivesse tudo bem no mundo. E quantas pregações dizendo que nós vamos continuar aqui mesmo, que Jesus vai voltar para a gente ficar mais 1000 anos. Não compreende os 1000 anos. E ama o mundo que arruma mais jeito para Jesus ficar aqui até depois. Estender o prazo dos 1000 anos mais um pouco. Se não serve para os irmãos, que bom. Fica só na minha observação, palavras. Mas se é verdade. Mas lá a espada matava. Mas aqui não precisa de espada. Televisão mata. Videogame mata. Não precisa de espada. Não precisa morrer o corpo físico para ser retirado dessa vida e a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas muitos já estão apagados, tendo as suas luzes abafadas, porque estão se envolvendo, distraídos com o mundo. Olha aí, os momentos de oração, quem comparece, estudo bíblico, quem comparece. O tempo é agora. Eu não li o texto, vamos ler esse parágrafo segundo, ou subtópico segundo, o tempo da grande tribulação. É nas visões que teve o profeta Daniel que encontraremos referência ao tempo em que se dá essa grande aflição do povo de Deus. Nas 70 semanas estão determinadas assolações até o fim, particularmente após a vinda do assolador, o anticristo. Na visão do capítulo 7 do mesmo profeta Daniel, encontramos que os santos serão entregues nas mãos do reino representado pelo chifre pequeno, por um tempo e tempos e metade de um tempo, para serem afligidos e mortos. Com a precipitação do dragão, Satanás, na terra, este imediatamente se levantou com grande fúria contra a semente da mulher, a igreja, e os combaterá até ao fim, começando com os apóstolos. A maioria, se não todos, foram martirizados por amor ao Evangelho. Outros também tiveram de dar a sua vida por amor ao Evangelho. E assim, até aos nossos dias, temos incontáveis testemunhos de todas as partes do mundo de cristãos passando por grande tribulação. Mas na grande tribulação, os que enfrentam a grande tribulação e não negam o nome de Jesus, vamos dizer assim, estão firmes na fé. E nós que estamos sem tribulação, estamos fraquinhos na fé. Nós. Mas já falei anteriormente, um cristianismo disfarçado, envolvido com o mundo.
Lá estão firmes na fé, morrendo, e nós aqui fracos na fé, morrendo espiritualmente. Não sei qual que é pior. Qual que é pior? Eles morrem em testemunho da fé que têm, e nós não precisamos morrer, porque a nossa fé já está apagando. Aí vem a palavra de Apocalipse, dizendo que estão vivos, ricos, e não sabem que estão mortos, miseráveis, pobres, cegos, nus. Precisamos vigiar nisso. Não quero ofender ninguém, mas vamos analisar esse aspecto. Continuando, lá em Daniel capítulo 7, verso 21, eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra o santo e os vencia. Todo cristão sincero no mundo, irmãos, ele é aflito, injustiçado. Só o socorro de Deus que o sustenta. Mais nada. Verso 25: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Os 3,5 tempos que lemos agora há pouco no texto bíblico como 42 semanas, ou 1260 dias. Tudo isso dá 3,5 anos, dias. Entenda a interpretação. 3,5 tempos. Em Hebreus capítulo 10, verso 32, a palavra que diz para nós também, falando do tempo da grande tribulação, que é de lá de Jesus subindo ao céu, o diabo sendo derribado, quando colocou isso lá, o escritor há 2000 anos atrás: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportados grande combate de aflições, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, isso vale até hoje, foi só aceitar Jesus, irmão, pronto, já começou. Família já aborrece, os amigos já somem, mas também a gente some dos amigos antigos. Se vê muitas vezes de zombaria dos que são da terra, porque nós mudamos de uma vida antes segundo o mundo para agora segundo a vontade de Deus. Guardemos isso, o tempo. Passando em frente, no tópico 3, a grande tribulação. Por fim, terceiro subtópico: por que a tribulação é grande? As razões já foram colocadas, mas dentro do material de classe repete e vamos reconsiderar. Por que a tribulação é grande? O que a torna tribulação particularmente grande são os fatores já mencionados na lição: a atuação direta e em grande ira da parte do próprio diabo e de suas hostes infernais, que sabem que lhes resta pouco tempo. O propósito da besta, os reinos deste mundo, de se pôr em lugar de Deus. O engano do falso profeta, obscurecendo a luz da verdade, e a humanidade sem Deus que jaz prisioneira do pecado e ferrenhamente apegada ao amor deste mundo, e por isso odeia os que seguem a Cristo, por não andarem no mesmo desenfreamento das paixões pecaminosas da carne. Aí está.
Por que grande tribulação? Vamos entender, irmãos. Nós estamos em grandíssima tribulação. Dentro do que nós já falamos, o nosso tempo é muito mais terrível do que o tempo dos apóstolos e dos cristãos martirizados por Roma. Muito mais. Porque muitos acham que estão firmes e não estão mais firmes em Cristo. Porque existe muita ilusão, muito engano, e muitas instituições religiosas dizendo que você está salvo porque está aqui conosco nesta instituição religiosa. E Jesus disse em Mateus capítulo 15: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são de homens, e alguns contrários aos de Deus. E no dia do juízo, passaremos? Se assim estivermos, de forma nenhuma. Portanto, no momento em que Satanás está se manifestando mais, existe multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriando, as trevas vêm, conforme o Senhor mesmo falou que viria sobre a terra. Para nós está fácil? Está fácil? Vamos imaginar um rol de membros lá no tempo dos apóstolos. Rol de membros, a multidão das fichas dos que estão já mortos, que passaram para o Senhor, queimados, mortos na prisão, etc. Seria uma quantidade grande. Mas mortos por Cristo, oh, que maravilha! Esse arquivo tem que guardar com cuidado. Não é arquivo morto, é arquivo dos vivos e já aprovados. Hoje, pega um rol de membros e vão ver quantos morreram por Cristo. Tem uns que passaram para a eternidade. Mas quantos morreram por Cristo? Agora vamos ver quantos se desviaram, não aguentaram as lutas, foram iludidos. É uma enormidade. Nosso rol de membros está mais 8.000. Não sei, esqueci de olhar por último. Nosso hall de membros, 8.000. Ai. O hall que é atualizado, por favor, reduza. Vai chegar a 1.000 e alguma coisa. Cadê os outros? 6, 7. Então está morrendo muito mais gente hoje sem salvação do que morrendo no passado em confirmação de fé em Cristo. É maior a luta de hoje. Continuando, podemos estar passando agora ao nosso encerramento, nossa conclusão. Palavra simples de um final que diz: a igreja realmente se encontra nos últimos dias, no fim dos tempos. Não há nada mais que se esperar, senão a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que porá fim a todo o sistema pecaminoso e corrupto deste mundo, vencendo os falsos reis da terra e os falsos profetas, assim como destruindo a todos os seus adversários. Só então a igreja será livrada de todas as suas aflições e estará para sempre em paz com o Senhor. Não aguardem dias melhores. O anticristo vai se manifestar mais fortemente. A apostasia será mais astuta na sua enganação. E a grande tribulação será terrível, que pode ser que a gente nem perceba que ela está aí presente. E matando a muitos na fé. Agora, encerrando mesmo, entendendo essa conclusão, o anticristo, a apostasia e a grande tribulação vêm juntos e agravando, aumentando de intensidade, desde que Jesus subiu ao céu e o diabo desceu até nós e luta contra os que estão no Evangelho, impedindo os que estão fora de entrar.
e lutando o máximo para os que entraram saírem. 3 coisas depois que Jesus subiu ao céu e depois que Satanás desceu, que tudo isso está em 3 tempos e meio nas Sagradas Escrituras, ora falando como 3 dias e meio, ora falando como 3 anos e meio, mas é todo esse tempo, mesmo tempo da dispensação da graça, como alguns chamam, Jesus se manifestar até ao fim. Assim encerramos a nossa lição, lembrando que estudamos o anticristo e o mistério da iniquidade, a apostasia dos últimos dias, a grande tribulação. E o nosso textual colocado foi: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Se João escreveu isso há 2000 anos, 2000 anos depois de João, é mais do que a última hora. Acho que nós estamos nos últimos minutos ou segundos. Já é o último minuto. O tempo passou e as coisas se agravaram. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.